como eu tava dizendo, a parte anárquica aí do seu discurso eu acho legal pra caralho. O que você acha dos anarcocapitalistas, Cauê? Eu acho. E aí galera que assiste aqui ao Mídia Ancap, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje bora ter aquele papo na moralzinha mesmo, assim, sem zoeira, sem nada. A gente vai ver os argumentos do Cauê Moura, a gente vai realmente pensar o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem essas dúvidas, ou mesmo por que as outras pessoas acreditam no Estado, o que prende elas a essa ideia de crer que um monopólio é a melhor forma de resolver tais problemas. Porque a maioria dessas pessoas, elas não são, vamos dizer, socialistas ou esquerdistas. Não tô falando que o Cauê Moura é socialista. Tô falando que a maioria dos esquerdistas e das pessoas que querem que o Estado resolva tais problemas, elas acreditam que a melhor solução para tais problemas é a atuação estatal. E os anarcocapitalistas, eles sabem que por uma cadeia lógica de informações nós chegamos à conclusão de que o autoritarismo ele tende a dar muito mais errado do que uma dinâmica de livre mercado onde a concorrência pode resolver os problemas de forma muito mais descentralizada. Nós não damos sorte ao azar, nós não dependemos da bondade de políticos ou da inteligência da população para democraticamente escolher as pessoas certas, que é isso que eu acredito que realmente seja uma utopia, que é diferente da concorrência de mercado, que não é uma utopia. E a gente vai discutir isso aqui nesse vídeo também, e saber essas informações essenciais, porque quando você pega a ideia do estatismo, você acredita no estatismo e você vai estudando isso de certas formas e vai encontrando alguns furos. E quando você encontra esses furos, eles meio que não se fecham. Assim, você vai pela via do estatismo e você cai tipo na democracia, e que daí a gente depende que as pessoas tenham inteligência para votar na pessoa, e daí tem a Constituição. Mas e se a Constituição aprovar alguma coisa errada? Essa coisa errada vai ser posta em prática? Isso vai se tornar certo apenas porque está escrito num papel? Ou o que é essa ideia do Estado? Então você vai caindo em alguns erros, alguns furos, que quando você parte para estudar o mercado, para estudar o anarcocapitalismo, você estuda a fundo e você vai percebendo os furos iniciais. E quando você vê lá, depois de um tempo de estudo, eles se conectam. Então quando você estuda o Estado, esses pontos, esses defeitos, eles não se conectam nem quando você pensa por uma cadeia lógica. Mas quando você estuda o anarcocapitalismo e você vai vendo esses pontos e vai batendo nele, vai procurando alguma forma o que pode ser feito, o que será feito, analisando praxeologicamente o que vai acontecer no mercado a partir da forma que os humanos agem, você vai percebendo que esses furos, eles não existem. Que esses furos, eles são, na verdade, uma condição, uma percepção inicial que as pessoas têm por estarem muito inseridas em uma bolha de acreditar que o Estado é que deve resolver esses problemas. Então sim, tem algumas coisas que vão ser dificilmente resolvidas pelo mercado, que vai demorar mais para que essa coisa melhore, mas isso não quer dizer que as consequências de você ajeitar isso com o Estado não seriam muito piores do que você ter que depender do mercado para avançar nesses pontos. Então, sem mais enrolações aqui, não é uma enrolação, né? É uma boa explicação, uma introdução que eu dou para você entender o meu pensamento, para você entender o pensamento de oposição, que no caso aqui é o Cauê Moura com o Estado em determinadas áreas, etc. E agora vamos pro vídeo. Ai meu Deus, astrólogo, mano. Astrólogo. Eu tenho tipo. problema com a autoridade em geral, assim. Eu também nunca tive esse lance de... Nunca tive nenhum apreço, sacou? E, como eu tava dizendo, a parte anárquica aí do seu discurso eu acho legal pra caralho. O que você acha dos anarcocapitalistas, Cauê? Eu acho... Sabe que eu acho que, da mesma maneira que eu tenho o que eu acho que funciona no plano das ideias, eu acho que o anarcocapitalismo é... Achar que a gente poderia implementar isso na sociedade da maneira como ela é hoje, tipo, e vamos virar essa chave, é uma ingenuidade. Então, mas isso é uma questão que as pessoas realmente se enganam a respeito do anarcocapitalismo. Eu também não acredito que o anarcocapitalismo seja possível nessa sociedade atual. Eu só estou dizendo que a cadeia lógica de mercado proporciona uma sociedade melhor do que a sociedade atual, que atua pela lógica estatista. Então, do jeito que tá, não funciona nada. Do jeito que tá, a gente tá simplesmente entregando nossas responsabilidades, entregando nossa vida, entregando nosso destino na mão de pessoas, na mão de outros seres humanos. Nós não estamos contando com a lógica de que para um cara vender um produto para mim, ele tenha que me apresentar qualidade. Nós estamos contando com a lógica de que se eu votei num cara, eu tenho que confiar no que ele vai me entregar. E se for ruim, eu vou ter que pagar. E
Esse é um problema da sociedade atual, é uma bolha de acreditar que o Estado vai resolver problemas se o Estado não é uma instituição que, por lógica, precisa resolver problemas da mesma forma que é o mercado, que são pessoas buscando resolver problemas para as outras para aí conseguirem dinheiro. Eu acho que... Sabe, inclusive... Isso eu tenho certeza que ninguém fazia a menor ideia, mas eu assisti pelo menos um monte de vídeo do Kogos, por Olha, exemplo. caralho. Ele me odeia. Kogos. Você Ele me fica odeia. puto de falar Cara, Kogos. ele me A odeia. verdade é que ele não te odeia. Não, eu sei, mas então... Você tá- Eu não sinto dele um bagulho assim, tipo... Sim. Mas ele já fez vídeo me xingando, Sim, comemora mas filho da ele é puta loucão, e tal. ele é autista. Mas eu sei, se você desse, tipo, o poder supremo pra ele, eu tenho certeza que ele mandava me matar. Tudo bem, tudo bem. Mas é verdade. Mas não tudo daria bem, mesmo. eu não tenho nenhuma raiva dele. Eu não tenho nenhuma raiva dele. E o que ali é o ponto de discordância de tudo que eu vejo, que eu acho mega nobre, assim, tipo, é bem... Ó, uma coisa do Kogos, aqui também não quero gerar polêmica nem nada, não só do Kogos, mas eu posso fazer isso às vezes, eu já fiz isso e muitos de vocês fazem, às vezes a gente critica o ponto da outra pessoa partindo da... A gente não pensa na legitimidade do que ela tá pensando, porque às vezes o cara realmente acha que o Estado será o melhor para a população e pro que ele pensa, e que sem o Estado vai ser um caos total e uma destruição, e às vezes a gente bate nesse argumento falando assim, tipo, cara... você quer roubar meu dinheiro, você quer isso, você quer aquilo, mas talvez uma forma melhor de explicar isso seria apresentar para ele que o argumento dele tá errado, que o lugar que ele quer chegar com a ideia dele, por mais que a intenção seja nobre, é o mesmo lugar que o meu. Só que o meu caminho, ele é logicamente aplicável, quando o seu caminho, na verdade, é só, como eu falei anteriormente, uma terceirização moral para políticos, e que não vai dar certo. Então, é que a gente se estressa muito com esse lance de política, com esse lance de opinião contrária, e meio que não tem solução. Isso é meio que um defeito da humanidade, e as pessoas nunca vão conseguir debater de uma forma harmoniosa 100% do tempo. Mas, às vezes, eu acho legal a gente tentar fazer isso, às vezes, da mesma forma que eu tô tentando nesse vídeo. Tô evitando fazer piadinha, fazer deboche, falar, idiota. Não, cara, é uma discussão que cada pessoa tem seu pensamento e a gente deve, sei lá, respeitar o máximo possível para ter uma discussão saudável, para conseguir apresentar a ideia para as pessoas de uma forma melhor. E, sei lá, é isso que eu acredito. Bora. intencionada a parada. Sim. Só que existe uma ingenuidade ali que eu vejo na parte, principalmente na parte que fala sobre como a gente vai cuidar dos desamparados. E aí se sustenta nesse papo de caridade, de ANCAP, que eu não compro, tá ligado? Então, pra mim, Então, isso é uma dúvida completamente normal. Tipo, ó, o que ele tá pensando? Se você vê mesmo dentro da cabeça do cara, a ideia estatal dele não tá baseada no que ele quer, a superioridade do Estado, uma ditadura, etc. Apesar dessa ser a consequência da ideia de você defender qualquer coisa que seja relacionada a um Estado e a um poder central. Mas o que ele quer, no fundo, é ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Como vão ficar os desamparados caso a gente não tenha o Estado? E ele vai falar, não, essa papo de caridade ANCAP, essa coisa eu não compro. A questão da caridade que eu sempre falo aqui é que a caridade já existe e em uma sociedade de mercado as pessoas têm mais dinheiro, têm mais recursos, então a caridade será extremamente maior, visto que você não tem impostos sendo cobrados, as pessoas têm mais dinheiro para doar. Tipo, você, sei lá, quando você vai ajudar alguém, você ajudaria mais porque proporcionalmente você tem mais dinheiro para tudo que você faz, inclusive para caridade. Só que tem uma outra questão que é a ineficiência da máquina estatal. Isso é uma coisa que gera muita gente na pobreza, isso constrói pobres. Isso não é constrói pobres, mas isso destrói riqueza, isso impede que as pessoas evoluam. Porque o que é a riqueza? O que é o bem-estar de uma população? É basicamente o que foi produzido por aquela sociedade, o que as pessoas têm, o que as pessoas conseguem comprar, o poder de compra, por exemplo. E como que você vai ter um Estado e não destruir o poder de compra com uma inflação altíssima, com impressão de moeda, com políticos podendo votar o aumento do próprio salário, com regulamentações e privilégios e tudo baseado no monopólio legislativo estatal que determina tudo que vai ser feito, que é uma coisa completamente ineficiente. Então, existem muitas pessoas pobres porque o Estado ele destrói o que tira as pessoas da pobreza, que é a produtividade, que é a sociedade conseguir, por meio de comércio, por meio de divisão do trabalho, ter riqueza disponível para as pessoas que vivem naquela região. Então, não é simplesmente que a caridade vai ser maior, apesar dela também ser maior, mas é que a pobreza será menor pela própria lógica de como as pessoas saem da pobreza,
que em um mercado, o mercado tira as pessoas da pobreza, porque essa é a tendência natural de uma sociedade que se desenvolve tecnologicamente e principalmente produtivamente. Antes da Revolução Industrial, as pessoas eram muito mais pobres, porque havia menos produção. E quando a gente tem menos Estado, a gente tem o quê? Mais produção. E essa produção baixa o preço das coisas e faz com que menos pessoas sejam pobres. Então é um ponto realmente complexo, eu não espero que as pessoas entendam isso por eu simplesmente falar imposto é roubo, anarcocapitalismo, Estado é máfia. Não, então a gente tem que às vezes ter paciência para explicar, eu sei que é uma coisa chata, eu tenho que ficar batendo na mesma tecla a vida inteira, mas eu precisei que pessoas batessem nessa tecla comigo para eu entender. Eu precisei estudar, eu precisei ir atrás para ver que os furos que eu achava que existiam, na verdade não existiam. E é isso, vamos continuar a ver. O meu ponto de discordância é mais ou menos esse, assim. Eu acho que eu também tenho esse viés bem anti-autoritário. Eu também tendo ao anarquismo de alguma maneira, mas o meu anarquismo seria uma parada mais hippie. Seria um anarcossocialismo ecológico. Assim. Eu não acredito no anarcocapitalismo porque acho que... Cara, o status quo não ia se manter, ele ia se agravar. Eu acho que os poderosos iam ficar mais poderosos e as pessoas... Né? E aí tem todo esse argumento de, não, a gente poderia... Então, essa questão dos poderosos ficarem cada vez mais ricos, isso na verdade não é bem o que aconteceria. Por quê? Dentro de uma lógica de mercado, para você conseguir dinheiro, para você conseguir vender, para que sua empresa cresça, você precisa demonstrar algum benefício a outra pessoa para que ela gaste o tempo dela, o dinheiro dela, a propriedade dela, trocando com você voluntariamente. Então você, sei lá, um cara rico que presta algum serviço, tem uma empresa, tem um produto, o que você tem que fazer? Você precisa fazer com que outras pessoas vejam valor no que você está oferecendo e troquem com você. Quando elas trocam com você, elas estão melhor porque elas têm um serviço que você ofereceu e você está melhor porque você ganhou o dinheiro que ela te deu. Então as duas pessoas estão melhores. Então para você manter uma pessoa rica, ela precisa constantemente estar agradando os consumidores. E existem várias pessoas ricas e essas pessoas ricas estão competindo entre elas. E quando elas competem entre elas, quem sai ganhando é o consumidor. Então quem determina quem será rico é o consumidor, porque ele escolhe da onde que ele vai consumir. Ele escolhe quem está apresentando um serviço melhor. Daí quando você está numa lógica de Estado, não tem isso. O cara que está lá no poder decidindo, ele não precisa da sua aprovação, ele não precisa que você compre alguma coisa dele, que você compre a ideia dele, o que ele oferece, porque ele está em um monopólio protegido pelas armas. Agora, um cara rico, não, ele precisa constantemente estar agradando o consumidor, estar agradando as outras pessoas. Ia por meio de caridade, de outros meios, amparar essas pessoas. Mas a verdade é que tem guerra e revolução para chegar até... Eu acho que se divide entre ingenuidade ou realmente um egoísmo que entende a diferença do ser humano e se... Deixa eu deixar ele terminar de falar, na real. Sinto muito se as pessoas vão definhar e morrer sem saúde pública ou coisa do tipo. Tá, primeiro eu vou falar da questão do egoísmo que ele falou. É o exemplo que eu sempre dou aqui no canal. Quando você não tem um monopólio, o egoísmo ele vai poder beneficiar diferentes pessoas. Então vamos lá, primeiro a questão do egoísmo, depois a gente parte para o que ele falou da saúde pública. O egoísmo, quando ele está envolvido em uma lógica de livre mercado, de concorrência, ele não é maléfico para a sociedade, ele na verdade pode ser benéfico. O exemplo que eu sempre dou aqui no canal é a padaria. Por que que o pão da padaria é bom e quentinho sempre num horário de qualidade? Porque o padeiro, ele quer mais dinheiro para sua família, ele quer aumentar sua padaria, ele quer viver melhor. Então ele, de uma forma egoísta, faz um pão bom para você, consumidor. E você se beneficia desse egoísmo. Porque existem várias padarias e caso um pão seja ruim, você vai na outra padaria. Essa é a lógica do mercado. Agora, quando você está numa lógica, vamos dizer, estatal, existirá uma padaria e dessa padaria você já pagou via impostos e chegará lá o pão para você consumir. Se esse pão for ruim, você já pagou por isso. Então, o egoísmo dentro da lógica de mercado faz com que as pessoas precisem agradar as outras para ter o dinheiro. Se você quer ficar rico, você precisa gerar valor para outra pessoa, você precisa fazer um produto que outra pessoa queira comprar. Então, o egoísmo ele não é uma coisa necessariamente ruim. E a questão da saúde pública, ela não é muito diferente do que eu falei anteriormente sobre a caridade. Como que você vai depender do Estado para que ele invista em saúde se esse mesmo Estado tira grande parte da renda das pessoas pobres que consomem esse serviço de saúde?
ou tira das pessoas ricas, fazendo com que o preço das coisas fique mais alto e as pessoas pobres tenham que comprar produtos mais caros. Então, como que o Estado vai tirar da sociedade para investir em saúde, se quando o Estado tira da sociedade, ele faz com que as pessoas precisem desse serviço que o Estado está oferecendo? Então, cara, não tem como você fazer esse argumento em uma sociedade que exista 1% de imposto sobre qualquer equipamento hospitalar, sobre qualquer remédio. Porque como que o Estado está encarecendo esses produtos, encarecendo esse setor, criando barreiras de entrada para as pessoas empreenderem, para o mercado resolver esse problema da saúde, e ainda quer falar, ainda tem a cara de pau de falar que vai investir em saúde, que o Estado não investe em saúde, o Estado ele só te engana para você achar que é dependente dele, porque o que ele está fazendo por trás das cortinas é encarecer o setor de saúde, é fazer com que as pessoas fiquem mais pobres e precisem consumir a saúde estatal, porque o Estado fala assim, agora eu sou o pai, eu tô oferecendo esse serviço. Tá, você tá oferecendo o serviço de saúde, tá taxando os remédios, tá taxando os equipamentos hospitalares, tá com tarifas de importação, porque eu não posso consumir um produto hospitalar lá do Japão que vem para cá, um equipamento super moderno, não posso usar isso sem o Estado pegar uma fatia do dinheiro para ele. No mercado não tem isso. O produto que é bom e barato lá de outro país vai vir para cá e vai ser utilizado, porque no mercado ninguém vai ser o pai monopolista de ninguém, da mesma forma que o Estado quer se portar. Eu acho, essa é a minha visão. Mas eu não acho acho... que tem muita gente que tem essa visão que você falou aí, mas eu acho que é uma galera jovem também. Os caras que não tem pensam noção da desse lado, vida. eles não viram, não é tipo, caralho, Então, não por tinha isso eu pensado digo, nessa é. porra. Cara, eu com 14 anos era uma pedra, mano, tá ligado? Eu poderia falar essas merdas, mas não quer dizer que esse cara não vai crescer e vai falar, caralho, realmente, mano, não é isso. Então, quando eu tinha 14 anos, eu tenho 21 hoje em dia, eu realmente pensava, eu sabia que imposto era roubo, eu tinha essa consciência, mas eu pensava, cara, mas como esse setor ficará assim, o Estado vai ser uma doideira, não sei o quê. E eu fui vendo que não, eu fui buscando entender que não, cara. Que não é isso, que a resposta não tá no monopólio, que a resposta não tá em desrespeitar a lógica de como as coisas são produzidas e acreditar que vai dar tudo certo por a gente jogar na mão, sei lá, da Dilma, jogar na mão de pessoas que estão no poder, com democracia. Democracia pra mim é uma ideia, tipo, fora da caixinha. O que eles... É que essa parte do podcast eu não vou mostrar aqui, mas a democracia pra mim é um conspiracionismo, é chapéu de alumínio, assim, é uma coisa ridícula. Você criar um monopólio com base em um concurso de popularidade da pessoa, pra mim é digno de você ter um reality show que nem o Big Brother, usando a democracia para escolher as pessoas. Mas você ter uma pessoa que vai administrar o dinheiro de todas as outras, apontando arma para quem não pagar e impondo, porque impostos são uma imposição, impondo coisas, essas pessoas ser escolhidas por um concurso de popularidade, cara, para mim, meu Deus, assim, tipo, é inconcebível. Só que tá no imaginário natural aqui da população. Tá todo mundo numa bolha em que a democracia é uma ideia fofinha. Uma ideia fofinha com uma arma apontada pra você. Mas eu acho que existem, dá pra tirar daí a parte de essa organização em grupos menores, pra gente poder ter sociedades que têm suas próprias regras, Tem e o muitas cacete, ideias isso é da hora sensacional. desses que o Tá, vou deixar ele continuar, eu tô pausando muito essa porra. anarcocapitalismo... Eu gosto da parada da liberdade, mano. E eu sinto que essa é uma das ideologias, que é uma ideologia, né? Vamos ser sinceros. Eu vou voltar aqui no que ele falou, porque isso é uma conclusão muito importante, que ela tá naturalmente na cabeça das pessoas, isso ninguém pode negar, inclusive é uma ótima forma de você apresentar o anarcocapitalismo. Dá pra tirar daí a parte de essa organização em grupos menores, pra gente poder ter sociedades que têm suas próprias regras, Tem e o muitas cacete, ideias isso da é hora sensacional. desses que o anarcocapitalismo... Eu gosto da parada da liberdade. Então, percebe que ele falou essas ideias de comunidades menores que têm suas próprias regras? Isso é simplesmente a ideia de concorrência. Você pode ter governança privada, no qual se uma governança é ruim, você pode ir para outra. Só que quando você tem um Estado brasileiro com 200 milhões de pessoas de uma forma centralizada e pesada, você não consegue fugir dessas regras. Você não consegue votar com os seus pés, que é um voto muito mais eficiente que o voto democrático. Pensa se cada Estado brasileiro tivesse regras diferentes, se você pudesse simplesmente mudar para um estado bem perto de você e se adaptar às regras desse estado. E esse estado evoluiria bem mais. Por exemplo, um estado ali, sei lá, o Rio Grande do Sul adotou a liberdade econômica, você está no Paraná, o Paraná adotou um socialismo pesado, um estatismo, etc. O Paraná ele começa a ter muita corrupção, a ter muita burocracia, as indústrias não se desenvolvem, o comércio não se desenvolve, as pessoas começam a ficar pobres, elas simplesmente vão para o estado ali do lado. Isso é simplesmente a lógica de concorrência do mercado colocada de uma forma artificial e mais pobre dentro da lógica dos estados.
Então isso ajudaria no problema porque seria um pouco mais próximo da livre concorrência. Mas ao você aumentar ainda mais essa lógica, no quesito de você ter governanças privadas e não ter estados autoritários, porém pequenos, você consegue melhorar ainda mais esse panorama, ainda mais essa questão. E todo mundo já percebe que o Brasil não é para ser tão grande, que isso é uma ideia ridícula e que tá todo mundo perdendo porque tem velho lá em Brasília colocando lei para quem tá em Curitiba, para que ele nunca viu na vida, e todo mundo aqui tem que respeitar e dar dinheiro para eles e calar a boca, e assim funciona a ideia do Estado, e isso é a verdadeira utopia, tá ligado? Mano. E eu sinto que essa é uma das ideologias, que é uma ideologia, né? Vamos ser sinceros. Que é uma das ideologias que pelo menos prega a liberdade, velho. E todo o resto aqui no Brasil é, mano, tamo com problema, proíbe. Aquela parada do fogo de artifício é isso, mano. Sim, mano, vai proibir fogo de artifício pra todo mundo porque o cachorro não curte. Eu entendo. Tá ligado? Eu entendo. Eu concordo que existe uma nobreza até nesse negócio. Tipo, entender que todo o princípio da não agressão e tudo, eu acho legal. Só não acho que funciona. Não acho que funciona. Mas você acha que o Estado tá... Mas o que funciona? A resposta tá no Estado? É claro, você não acha que funciona, já que expliquei as dúvidas que ele tinha que funcionaria nessas áreas, mas ele deve ter várias outras que ele ainda não pensou em qual seria o método de funcionamento disso. Mas quando você vê qual que é o método de funcionamento depois que o ANCAP te explica e você olha para o Estado e você vê os furos que o Estado tem e vê que isso realmente não tem solução. Porque quando você pensa em resolver os problemas com o Estado, em largar na mão de outras pessoas e que elas têm o monopólio e que a ordem delas não pode ser questionada, aí você pensa, caraca, o Estado não é a solução. Então, por mais que você ainda não tenha visto que o anarcocapitalismo é a solução, não sei por qual motivo, você olha para o Estado e fala, cara, com certeza a solução não é o Estado. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo nesse negócio de anarcocapitalismo, nesse negócio de mercado? Tá meio grotescamente enorme do jeito errado agora? Bizarro. A máquina do Estado, né? Pior do que a corrupção é a própria máquina. Tipo, é a burocracia, é totalmente engessada. Feito pra corromper o bagulho. Mas ligado? Eu acho que talvez desse tão certo se a gente pudesse realmente quebrar em, sabe, municipalidades, um bagulho mais... Puta, poderia ser tão melhor, Nossa, entendeu? Então, eles estão falando basicamente o que eu acabei de falar. Primeiro, eu vou até voltar aqui pra vocês entenderem melhor. O bagulho. Mas ligado? Eu acho que talvez desse tão certo se a gente... Eu acho legal. Só não acho que funciona. Não acho que funciona. Mas você acha que o Estado tá meio grotescamente enorme do jeito errado agora? Bizarro. A máquina do Estado, né? Pior do que a corrupção é a própria máquina. Tipo, é a burocracia, é totalmente engessada. Feito pra corromper o bagulho. Mas ligado? Eu acho que... Então perceba, por que o Estado ele é tão ineficiente, tão burocrático e ele continua funcionando? Agora olha para uma empresa, se ela é ineficiente, se ela é burocrática, se ela não apresenta valor aos consumidores, o que acontece com essa empresa? Essa empresa vai à falência, outra empresa vem, apresenta um serviço melhor e as pessoas vão lá e consomem livremente da outra. Agora, quando você tem um Estado, ele consegue se manter burocrático, ele consegue se manter ineficiente e você vai ter que continuar pagando. E essa é a lógica. O Igor bem falou ali que o negócio é feito para corromper. A lógica estatal de um monopólio na mão de poucos é feita para dar errado. Porque se ela der errado, não há consequências para as pessoas que estão lá no poder. Quando você toma uma decisão ruim, que torna o produto do Estado, os serviços do Estado piores, você não tem consequência financeira sobre isso. Agora, quando você está dentro do mercado e toma uma atitude ruim com a sua empresa, você tem consequências. Você vai ganhar menos, os clientes vão sair do seu serviço. E o Estado não, ele vai te impor esse serviço. Por isso que o imposto é pago, por isso que o imposto é roubo. E talvez desse tão certo se a gente pudesse realmente quebrar em, sabe, municipalidades, um bagulho mais... Puta, poderia ser tão melhor, Nossa, seria entendeu? incrível. Isso eu parei de falar essa porra, porque o nego tava me sacaneando. Sério? Porque eu falava toda hora essa parada. Porra, imagina só, o Brasil, 200 milhões de pessoas, gente pra caralho. É, tem que bizarro, diminuir essa bizarro. porra. Como é que o cara lá em Brasília, que não tem nada a ver comigo, Isso. faz uma regra pro Nordeste e uma regra pra Curitiba, tá ligado? Nada a ver, cara. Eu sou totalmente a favor nesse sentido, entendeu? Então acho que existe diálogo e também acho que na sociedade ideal, pô, dos sonhos, a gente ia viver numa anarquia mesmo. E que a gente ia ter sistema. Só que a questão de, é uma anarquia, vamos viver numa anarquia, não quer dizer que não tenham instituições que tenham regras. Significa apenas que essas regras são contratualmente aceitas pelas pessoas, voluntariamente aceitas. E se a outra parte aceitou, quer dizer que ela viu um benefício. Então essa sociedade tende a funcionar de uma maneira muito melhor do que um Estado, onde não é uma anarquia, tem as regras, só que as regras são impostas. As regras não sofrem as consequências mercadológicas de serem regras ineficientes.
Então, por isso que a anarquia é ordem e o Estado, na verdade, é a verdadeira desordem. Sistemas democráticos dentro de pequenas comunidades. Então você é livre para fazer literalmente o que você quiser, desde que isso também conviva dentro daquele lugar. Respeite a regra de onde você tá, mano. Aqui nós não gostamos de armas, mas então beleza, na vizinhança do lado você pode fazer. Exatamente, isso são pequenas sociedades privadas. Você resolver ali democraticamente dentro de um condomínio onde todas as pessoas aceitaram um contrato para morar lá, que vão existir regras comuns que vão precisar ser aceitas pela democracia, tudo bem, você está ali dentro de uma comunidade pequena. As próprias empresas usam o mecanismo de voto para decidir o que será feito com as ações. Você tem as ações ordinárias, as ações que votam, etc. Tá, não vou entrar muito nesse detalhe, mas tipo, existem mecanismos privados de tomada de decisão, só que esses mecanismos privados, eles são de proporções muito menores do que um grande Estado impondo. Então é o que ele falou ali, ele é uma pessoa que não gosta de arma, não gosta de desarmamento, e a sociedade perfeita dele seria uma sociedade desarmamentista. Então você mora em uma gun free zone, onde as pessoas dentro da propriedade privada delas falaram que elas não querem armas lá. Você pode perfeitamente abrir um shopping na Capistão, um condomínio, que não tem arma lá dentro, porque você fornece a segurança de forma privada dentro daquele ambiente e fala que as armas são desnecessárias e ninguém vai ter. Beleza, agora você vai para uma área do lado, você vai ter as regras que você quer viver. Lá as pessoas querem ser armamentistas, então elas vão ter armas. Então é uma coisa simplesmente, cara, não queira inferir um monopólio da força para ditar as suas regras, os seus parâmetros morais a pessoas que não aceitaram contratualmente participar disso. O anarcapitalismo é simplesmente as pessoas precisam aceitar como será feito na região em que elas vivem, para aí elas assinarem, para aí elas se entenderem. É uma forma descentralizada de organização social que é muito mais simples de funcionar que um Estado gigantesco fazendo sei lá o que e simplesmente decidindo e impondo. É incrível isso, Pô, né, legal cara? pra caralho, legal pra caralho. Eu só não acho que botar... Aí o papo de mercado autorregulável e caridade, essa parada eu não compro. Eu nunca comprei. Eu tenho medo, eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Então, é a mesma coisa que eu falo. Cara, eu confio muito mais no mercado e na produção para melhorar a vida das pessoas, que é o que sempre melhorou, que foi provado empiricamente durante toda a história, que foi o que tirou a humanidade da natural condição de miséria, que antigamente todo mundo era miserável. Há 500 anos atrás, há 50 anos atrás, as pessoas eram mais pobres. E elas estão subindo de vida por uma condição mercadológica que a produção faz com que as pessoas tenham mais poder de compra. E essa é uma ideia meio difícil da pessoa entender, porque ela está meio ligada na lógica paternalista do Estado, que se o Estado tirar daqui e colocar aqui, a sociedade vai estar melhor. Só que quando o Estado tira daqui, ele bagunça todo o sistema e gera uma ineficiência, uma improdução que essa parte as pessoas até entendem. Então, como que você vai ter um sistema de caridade estatal se ao você querer isso, você dá o direito do Estado ser um monopólio e impor tantas outras coisas? Então você abrir mão de um pouco de liberdade é você correr o risco de perder todo o resto. Que é exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram ali nos Estados Unidos com o Estado mínimo, perdendo um pouco de liberdade em algumas áreas. O que aconteceu? O Estado se expandiu e está destruindo riqueza em diversas áreas da sociedade. Disso daí, tá ligado? Tenho medo, não sei como funcionaria. Tipo, eu não sei, eles têm medo de como funcionaria essa questão da caridade, que eu já expliquei lá anteriormente. Se você quiser, volta lá o vídeo que eu expliquei direitinho essa parte. Mas e agora? E a caridade com um Estado? É disso que eu tenho medo pra caramba, porque é isso que acontece hoje em dia. O Estado terceirizou essa moral de resolver os problemas de caridade e o que aconteceu? Não foi resolvido. Foi metido no bolso dos outros e pronto. Porque todo mundo tem que dar um dinheiro pra um velho ir lá e administrar, e se ele administrar errado, não tem lógica mercadológica por trás. Mas, não sei, quando as pessoas perguntam pra mim assim, por exemplo, cara, você é a favor de armas? Eu falo assim, cara, eu não usaria uma arma, tá ligado? Eu sei lá, eu teria uma arma dentro da minha casa. Tá, então aqui eles vão entrar no assunto de desarmamento e vai, sei lá, se prolongar por mais uns 10, 15 minutos. Eu não vou entrar aqui nessa questão desse vídeo, não é o que eu quero fazer, não tenho essa pretensão. O vídeo de hoje foi sobre essa parte da conversa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para esse canal crescer. Já somos 19 mil pessoas aqui e caraca, realmente está crescendo bastante essa ideia de anarcocapitalismo. E vamos ver para onde que essa sociedade se desenrola com a gente fazendo pressão para mudar para melhor. E é isso, eu tenho realmente fé que ano que vem vai ser um ano incrível aí. E se vocês quiserem, eu reajo aí a esse final de debate aí sobre as armas, mas não sei não. Não, na real é um bom vídeo debater esse finalzinho aí. E é isso.
Falou, galera. Até a próxima. Espero que tenham gostado.